Tem muita gente falando aí sobre a China, que ela tá quietinha, esperando, né? Porque ela tá lá de olho em Taiwan, mas não é a hora, entendeu? Ela tá esperando ver o que vai acontecer, desgastando os Estados Unidos de várias formas e se preservando. Você vê isso também, assim? Vejo também. Eu acho que a China não faria uma incursão em Taiwan agora, embora as ameaças sejam constantes, exercícios militares também. Porque a gente tem que pensar, a China, ela tá querendo se tornar não só a maior economia do mundo, como a maior potência geopolítica do mundo, que são coisas diferentes, né? Em geopolítica, de maneira bem básica, a gente pode dividir em hard power, que é essa influência militar. Os chineses, eles estão investindo demais no aspecto militar, inclusive acabaram de fechar um acordo, por exemplo, com a Rússia sobre a questão de quebra-gelos no Ártico. O Ártico é uma região muito estratégica, porque ali você tem muitas rotas comerciais, exploração de combustíveis fósseis, ainda mais com o aquecimento global acontecendo. É péssimo, claro, né? Mas com o aquecimento global acontecendo, a camada de gelo do Ártico fica menor, o que abre mais possibilidades de mais rotas, mais exploração de recursos e por aí vai, né? Então a China, ela tá crescendo muito militarmente falando, e o soft power, que é a influência cultural e a influência econômica. Economicamente falando, embora a China ela venha passando por uma desaceleração do seu crescimento, a gente fala de um crescimento que está próximo de 4 a 5% ao ano, para uma economia que já é a segunda maior do mundo. E que chegou a ser quanto por ano? Pô, chegou a quase 20%. Mano! Não, a China... Um crescimento absurdo. Não, absurdo. Tá desacelerando, mas ainda é um crescimento relevante. A China hoje é liderança, por exemplo, no setor de comunicação, o 5G, os caras já estão investindo no 6G. Em relação à fonte de energia, eles já estão trabalhando não só no processo mais de fissão nuclear, mas com a própria fusão nuclear. Eles têm um sol deles, que eles falam que eles vão conseguir controlar essa forma de energia dentro de no máximo 5, 6 anos, que hoje ainda é muito perigoso, né? Que vai ser uma quebra de paradigma, não, vai mudar tudo. Com certeza. Se eles conseguirem dominar essa forma de energia, acabaram os planos energéticos do mundo, pelo menos para quem a China compartilhar essa tecnologia, claro, né? E em relação à influência cultural, eles também estão crescendo. Por exemplo, a gente teve, na verdade, no ano passado, a China conseguindo mediar uma reaproximação de Arábia Saudita e Irã. Dois inimigos, a Arábia Saudita, que é a grande liderança sunita do Oriente Médio, e o Irã, que é a grande liderança xiita. Quem conseguiu, não que eles sejam aliados hoje, mas quem conseguiu restabelecer relações diplomáticas foi a China. A China, esse final de semana, eles receberam 14 facções palestinas, incluindo os rivais Hamas e Fatah, para tentar organizar todo mundo, vamos tentar aqui, se mobilizar, colocar a gente debaixo do guarda-chuva da Organização para a Libertação da Palestina e formar um movimento coeso para a criação do Estado palestino. Então a China hoje, não sei se vai dar muito certo, mas conseguiu um acordo em que Fatah e Hamas, que têm pensamentos muito opostos, conseguiram cessar as rivalidades, pelo menos nesse momento. E a China, agora, o Dmytro Kuleba, que é o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, está na China hoje. Está negociando com a Ucrânia o estabelecimento de um possível processo de paz. Olha como a China está roubando o protagonismo que deveria sempre foi dos Estados Unidos e até mesmo da Rússia. A gente fala que China e Rússia são aliados? Mais ou menos, né? Eles são aliados agora porque tem um inimigo maior, que é a União Europeia, Estados Unidos e tal. Mas China e Rússia são dois impérios que estão aliados agora, mas que no futuro vai dar algumas briguinhas. Você acha que vai quebrar essa aliança com essa limites? Parceria sem limites, Parceria sem limites. O Putin, acho que eu já comentei, né? Ele entregou uma medalha de melhor amigo pro Xi Jinping. Os dois trocaram medalhas de melhores amigos. Tipo a medalha do Bolsonaro de imbrochável e não sei o que. Já viu? Cara, quem entregou pro Milei? Sério? Sério. Mas ninguém acredita nessas coisas, né? No fundo, né? Quando começar, por exemplo, a ter uma disputa para saber quem vai controlar a Ásia Central, região do Cazaquistão, Tadiquistão, Quirguistão, ali você tem reserva de urânio, de gás natural. A China quer aquilo para ser a futura nova Rota da Seda. Só que aquilo sempre foi área de influência dos russos. Então, assim, quando começar uma disputa maior entre os dois, a aliança entre Rússia e China, eu acho que não é tão sólida quanto parece nesse momento. É que agora tem interesses maiores, né? Mas em relação a... Quem que é mais dependente? A China da Rússia ou a Rússia da China? Não, a Rússia da China, com certeza. Ainda mais depois da guerra, né, com a Ucrânia, a grande parte dos insumos que são utilizados pela Rússia para produzir equipamentos, armamentos, são insumos da China.
grande parte dos combustíveis que a Rússia exportava para a Europa e agora não exporta mais, tem que exportar para outros países, exporta para a Índia, para a China e até o diesel para o Brasil também, né? É um grande importador de diesel da Rússia. Mas a Rússia hoje está muito mais na mão dos chineses do que a China na mão dos russos, com certeza. Entendi. E você falou que os dois, tanto a Kamala quanto o Trump, têm a mesma posição em relação à China. Sim, os dois são bastante protecionistas em relação à economia chinesa. Por exemplo, o Biden, que é um democrata, ele fez políticas, por exemplo, que empresários americanos estão proibidos de financiar projetos de tecnologia na China. Fez uma série de sanções a chips e semicondutores que são produzidos na China. Então, assim, talvez o Trump ele tenha uma retórica mais agressiva e ao invés de sobretaxar só em 50%, sobretaxa em 100%, por exemplo, produtos chineses. Mas tanto a Kamala Harris quanto o Trump possivelmente vão fazer políticas bem protecionistas contra a China. Você acha que a China tem um preferido entre os dois ou não? Tanto faz pra ela? Olha, acho difícil, viu? Porque, como eu falei, né? Tanto o Biden quanto o Trump, eles fizeram políticas muito parecidas contra os chineses. Talvez o Trump, por ser um pouco mais nacionalista, ele causa uma ruptura um pouco maior nas instituições ocidentais. Na OTAN, por exemplo, o Trump, de novo, uma coisa ali quanto candidato e quanto presidente, né? Mas o Trump, ele até falou, por exemplo, que países que não se comprometerem com pelo menos 2% do PIB em gastos militares, ele ia incentivar que a Rússia atacasse esses países. Ô, louco. Falou isso. Porque ele fala, é um absurdo, os Estados Unidos têm que sustentar toda a OTAN. A OTAN, desde a guerra com a Rússia, a Ucrânia, né? Ela, hoje são 32 países, aí já tem 23 que cumprem a meta de pelo menos 2%. Antes da guerra, era questão de 10 países, 11 países só se comprometiam. Os outros davam migué. Tá o migué, não. Os Estados Unidos, ele completa isso daí. Porque imagina, você pega ainda mais os países europeus que são super acostumados com o welfare state, o estado de bem-estar social. Aí tá discutindo crise na previdência, crise na educação. Vou ficar gastando 2% em gastos militares? Nem tem guerra aqui, nem vai ter problema. Ameaça. Vou investir, sei lá, em educação, em saúde, em transporte, que são coisas que, politicamente falando, agregam muito mais, né? Exato. Ô, Lene, o que o povo quer saber aí? Vamos lá, tem algumas perguntas aqui. O Sérgio Eduardo, ele, naquela hora que ainda estava terminando de falar sobre o atentado, ele mandou aqui, boa noite, amigos. Por que esses candidatos, sabendo que hoje, que hoje há essa polarização, facilitam e não usam os vidros à prova de bala? Na frente, né? Ou de repente também até os coletes à prova de bala, não sei, né? Porque... o colete ele falou, né? Que é muito pesado, ele devia estar com um colete mais leve. Agora o vidro na frente... Eu não sou especialista, né, em questão de segurança, eu vou tentar dar minha visão aqui como... vendo assim a análise política da coisa, né? Uma coisa que conta muito na hora da pessoa votar em alguém... é enxergar a outra pessoa como humana, como participativa. Então, talvez você colocar um vidro, ou então colocar a pessoa dentro de uma redoma, alguma coisa que valha, meio que tire o contato pessoal ali, né? Mas é uma coisa que possivelmente vai ter que ser revista, né? Ou fazer algum tipo de reforço, porque... Tipo o Papa Móvel, lembra? Eu lembro do Papa Móvel. Fizeram um Papa Móvel. Tem um pastor brasileiro também que usa na igreja dele. Sério? Uma redoma de vidro? Se eu não me engano, ele faleceu, o Davi Miranda, que ele sofreu um atentado e ele também usava uma redoma de vidro para pregar normalmente na igreja, assim. Deus não ajudou, né? Fala, Lene. O Ivan, ele perguntou aqui qual é o impacto das convenções partidárias nas campanhas eleitorais. Então, a convenção partidária, ela sempre, no final das contas, por exemplo, a do Partido Republicano, o Trump já estava designado como candidato de fato, então é importante para falar, no caso do Partido Republicano, para ver quem seria o vice-presidente, acabou sendo o Vance, por exemplo, acabou sendo escolhido como vice-presidente, né, do Trump, o que, aliás, de novo, né? Quem sou eu para criticar a postura do Partido Republicano? Mas acho que foi um erro escolher alguém que é tão parecido com o Trump. Por quê? O Vance, que é um senador, né? Esse senador aí agora, vai continuar como senador, né? Ele tem uma postura muito parecida com o Trump. Então ele também fala muito bem, discursa muito bem, é um cara contundente, mas não é uma pessoa que agregaria novos eleitores, entende? Porque
nos Estados Unidos, você tem aquele cara que é democrata, democrata, o cara que é republicano, republicano, e tem ali o meio, que é o cara que tá mais, pô, como que tá a inflação, como que tá o emprego, como tá a economia, e aí, depende do candidato, ele vota ou em democrata ou em republicano. Eu acho que o Trump ter escolhido o Vance, que é um cara que é muito parecido com ele, é meio que pregar pra quem já é convertido, pra quem já votaria no republicano. Quando o Biden, por exemplo, nas últimas eleições, ou até mesmo nessa, escolheu a Kamala Harris, é porque ela é mulher, descendente de indianos, ela tem uma retórica bastante forte com as mulheres, então ele dá um sinal que ele quer jogar para aquele público. Ah, eu sou um homem branco, elite, tudo tá, mas ó, tô colocando a Kamala Harris que vai jogar para esse eleitorado. O Vance não, na minha concepção, o Vance é mais do mesmo pro Partido Republicano. Se ele tivesse colocado, por exemplo, o Marco Rubio, que é uma figura importante da Flórida. Ele é um latino, e de fato os latinos cada vez mais estão se convertendo para o Partido Republicano. Então, acho que eu vi esse movimento, né? Sim, Latins for Trump, né? Então acho que seria uma jogada mais interessante do Trump, de fazer um aceno, não para quem já votaria nele, né? Então a convenção partidária é basicamente onde você vai referendar quem vai ser o candidato, embora já esteja na prática escolhido, né? Confirmar o vice-presidente e falar quais vão ser as diretrizes aí da campanha. No Partido Democrata, se não tivesse um consenso entre os delegados democratas em quem seria a candidata de fato, poderia ter uma votação entre os delegados ali na hora da convenção partidária para saber quem vai ser escolhido. Só que na prática, está praticamente definido que vai ser a Kamala Harris. Ela já tem mais de 2.000 e não sei quantos delegados, precisa de 1.900 e alguma coisinha. Ela vai ser a candidata, possivelmente vai definir quem vai ser o seu vice, vai dar um discurso ali falando quais vão ser as suas diretrizes de governo, mas é basicamente isso. Confirmação de quem é o candidato, vice e por aí vai. Ó, o Gabriel Oliveira, ele perguntou aqui o seguinte, vocês veem esses últimos conflitos mundiais como uma ação conjunta, coordenada para esgotar os Estados Unidos? E sobre a influência cultural e econômica do Oriente, visualizam uma predominância em alguns anos? Quer deixar o João responder uma? O Júlio? Perdão. Júlio, quando quiser responder, é só falar aí também. Quer se meter? Aí eu vou, então. Então vamos lá. Vamos lá. Sobre esses novos conflitos todos aí, muitos deles têm, claro, sempre teve, o dedo das inteligências das potências contrárias aos Estados Unidos. Assim como outros conflitos têm dedo da inteligência norte-americana, né? Se trata simplesmente de um xadrez geopolítico que é jogado desde sempre, que continua sendo jogado hoje por meios super eficazes, né? Muitos deles aqui na quinta camada, né? Que é a camada da cyberdefesa, né? A camada cyber da defesa, do esquema de 5 camadas de defesa. Bom, os Estados Unidos, nesse governo, pelo menos, né? Ele realmente vem sendo colocado em situações complexas, em situações difíceis, que ele muito mais reage do que ele protagoniza, né? Ele vem se colocando assim como um elemento reativo, não um elemento ativo, né? O Putin e o Xi Jinping vêm tomando ações, inclusive coordenadas, né, de forma coordenada, a minar a influência norte-americana. Já foi citado aqui, o próprio Marcelo citou também que os chineses estão protagonizando diversos movimentos aí, diversas ações, para se colocar como a principal potência negociadora, né, da solução pacífica desses conflitos, da solução política negociada desses conflitos, né? Então, se você tem o controle sobre essa primazia diplomática, né, o seu prestígio junto a essas nações, a sua dependência junto a essas nações no contexto pós-guerra, é muito maior, tende a ser muito maior. E com os Estados Unidos se posicionando como elemento distante, como elemento não tão ativo quanto poderia nessas questões, o prestígio dele, correspondentemente, com essas pequenas nações, vai decair. Então, eu acho que a raiz da pergunta aí do Gabriel é se isso aponta para um futuro em que esse bloco oriental, né, não assim, ele falou de influência oriental, da cultura oriental,
isso vai envolver até o Japão, né, que é um aliado dos Estados Unidos, mas eu creio que ele está querendo dizer China e Rússia, principalmente, se tornar uma primazia aqui no Ocidente. Cara, eu não acredito numa virada, né, uma virada definitiva de que a cultura chinesa, a cultura russa e todo esse imaginário vai popular o Ocidente, tá? Principalmente a russa, que anda realmente bem mais abaixo do que poderia. Mas a China tem seus próprios problemas quanto a isso, né? Mas eu fico cada vez mais crente de que o esforço por parte dessas nações, principalmente da China, existe para poder tomar essa primazia, né? Tem a questão lá do TikTok, que o TikTok é um TikTok para o Ocidente e é outro TikTok para a China, né? Então, o que faz a mão do governo chinês querer impor esse tipo de TikTok para o Ocidente e um TikTok totalmente diferente para a própria China, né? Se você seguir a trilha de migalhas de pão, você vai chegar numa resposta, tá? Eu não vou bater martelo aqui, não, mas eu acho que os conflitos têm sim, como sempre tiveram, né, muita influência dos serviços de inteligência, que a gente aqui só fica sabendo quando eles querem que a gente saiba. Marcílio? Não, acredito que sim também, né? Concordo. Acho que existe uma ação coordenada, tanto do Ocidente quanto do Oriente, né? Para estabelecimento de alguns conflitos. Se comportam como blocos mesmo. O mundo, a gente fala, né? A Guerra Fria, por exemplo, era o momento em que você tinha todos os conflitos influenciados por Estados Unidos ou União Soviética. E hoje mudou exatamente o quê? Praticamente todos os conflitos do mundo são influenciados de um lado Estados Unidos, do outro lado Rússia e China. Só que sem o viés de socialismo contra capitalismo, muito mais um viés de crescimento econômico, crescimento aí de influência geopolítica, né? Se o Oriente ele vai se destacar, acho que ainda falta um pouco, né? Os Estados Unidos ele ainda é a maior potência geopolítica, principalmente na questão militar e na questão de influência cultural, na capacidade de influenciar conflitos globais internacionais. Eu acho que China e Rússia têm muito a crescer ainda. Querem informar, sim. Tanto que, por exemplo, os BRICS possivelmente vai ser um dos órgãos que vão ser utilizados pela Rússia e pela China para tentar colocar eles num patamar de tentar se igualar ao G7. Tanto que a palavra da Rússia e da China é justamente essa, né? A gente não quer mais um BRICS que trate somente sobre economia. A gente quer um BRICS que fale sobre vários outros temas também. E que seja a voz dos países emergentes. Só que até nisso tem dificuldade, Vilela. Por quê? Por exemplo, você pega os BRICS hoje, vai. Vamos fingir que eles não vão falar de economia. Eles vão começar a falar, por exemplo, de cooperação militar. Vai cooperar militarmente China e Índia, que tem conflitos regionais, entende? Vai cooperar militarmente Etiópia e Egito, que tem disputas, por exemplo, no Rio Nilo. Vai cooperar militarmente Irã e Arábia Saudita, que são países também dos BRICS, que tem várias guerras de procuração no Oriente Médio, entende? Então, o G7, a União Europeia, Estados Unidos, eles são um bloco muito mais coeso do que os BRICS. Então, é a tentativa, mas acho que vai demorar um pouco mais ainda. Fala, Leni.